Este é o Novo Testamento de carreirinha. Hoje, Romanos, capítulo 7. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à prática da justiça, éreis escravos. Naquele tempo da escravitude, que resultados colhestes sendo escravos do pecado? Que benefícios? Se não somente as coisas de que hoje, de que agora, olhando para trás, vos envergonhais. Porque o fim delas, você sabe, todos sabemos, o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado pelo Evangelho, transformados em servos de Deus pela obediência, tendes o vosso fruto, o vosso resultado, para a santificação. O fruto da vida de vocês passou a ser aquilo que pode ser designado como fruto santo. Até que, por fim, o fruto disso tudo seja a vida eterna. Porque, ao contrário, o salário do pagamento implacável do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo nosso Senhor. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei de Moisés, o Velho Testamento. Boa parte do meu público são pessoas assim. Portanto, pergunto, porventura ignorais que a lei tem domínio sobre o homem em toda a sua vida, segundo a própria lei, uma vez instalado sob a lei, para sempre sob a lei. Ignorais isto? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, então desobrigada ficará a pessoa, no caso a mulher, da lei conjugal. De sorte que, não sendo em caso de morte, será pela lei de Moisés considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, ela unir-se a um outro homem. Porém, se morrer o marido, estará então tal mulher livre da lei de Moisés e não será considerada adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei de Moisés. Sim, morrestes, senão estaríeis todos em adultério. Estaríeis todos em infidelidade para com a lei. Portanto, em Cristo morrestes relativamente, concernentemente à lei, por meio de Cristo, por meio da cruz, para poderdes agora casardes com outro. Senão terias que ficar casados com Moisés para sempre. Mas para casardes com Jesus, o Cristo, a lei teve que morrer para que o marido legal morresse na cruz e vós pudesseis casar com o marido ressuscitado de entre os mortos, que é Cristo Jesus, e assim pertencerdes a Ele, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos, livrando-nos da lei, matando a lei na cruz, a fim de que frutifiquemos para Deus em abundância, segundo o Evangelho. Porque quando vivíamos segundo a carne, as pulsões, entregues aos impulsos,
quando vivíamos segundo as paixões da luxúria, do desejo, quando éramos escravos de todo tesão, escravos de toda concupiscência, postas em realce pela lei, essas coisas eram, porque quanto mais referenciarmos-nos pela lei, mais cheios de carne, de paixões pecaminosas e de impulsos, quanto mais culpa, quanto mais introjeção de lei culposa, mais exacerba-se o pecado e as suas pulsões carnais em nós. Sim, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos corpos, em nossa estrutura psíquica, física, química, exacerbando tudo pelo desejo. E assim, nós éramos frutuosos para a morte. Dávamos abundante fruto de morte na nossa vida naquele tempo. Agora, porém, libertados da lei, libertados do medo, libertados da culpa, libertados das tábuas de pedra, estamos mortos para aquilo a que antes estávamos sujeitos, a lei da escravidão, que foi partida e quebrada na cruz, de modo que agora servimos a Deus no Evangelho em novidade de espírito, e não segundo a caducidade, e não segundo a esclerose da letra. Que diremos, pois? É a lei, então, pecado? Já que ela faz tanto mal? Não, que é isso? De modo nenhum, a lei é neutra, a lei não peca, quem peca sou eu. Quem não a atinge sou eu, quem não a alcança sou eu. É porque eu não a alcanço que eu tive que ser liberto dela, é porque eu não a alcanço que ela foi morta para eu viver. Mas eu não teria conhecido o pecado conscientemente, senão por intermédio da lei que dizia: não seja assim, não faças isto. Pois eu não teria conhecido, por exemplo, a cobiça, de como eu sou cheio de avidez e de cobiça, se a lei não tivesse dito: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pela presença do mandamento, o pecado latente em mim, tomando ocasião pela ambiência, pelo bioma que a lei cria na mente humana, o pecado se exacerba e ele cresce na proibição. Sim, o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de desejo. Quanto mais lei, mais concupiscência, mais desejo. Porque sem lei está morto o pecado, está morto o sentido de provocação do pecado como desejo proibido. Outrora, sem a existência da lei, eu vivia sem saber de nada. Mas uma vez que me ensinaram a lei e me meteram na cabeça aquele preceito, o pecado reviveu em mim, eu enlouqueci de desejo, concupiscência e morri. Morri também de ódio, morri também de inveja, morri. A lei suscita a morte em mim. E o mandamento que me fora dado para que eu vivesse por meio dele, eu então verifiquei que este mesmo mandamento se me tornou em algo para a morte. Ao invés de me melhorar, ele me matava.
Porque o pecado que é latente em mim, prevalecendo-se do mandamento que agora me fora dado, fora absorvido pela minha consciência, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou, fazendo-me crer que seria pela minha impecabilidade que eu me salvaria. O pecado me enganou e me matou mais profundamente ainda. Por conseguinte, a lei é santa. A lei não pecou contra ninguém. E o mandamento é santo, justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? Como é isto? De modo nenhum, gente. Pelo contrário, pecado que é latente em mim, para revelar-se como pecado, a obsessão do pecado é sua manifestação. Revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno, de modo que o mandamento que me foi dado avultou o pecado que em mim existe, e ele se manifestou num volume que eu desconhecia, e gerou tamanha culpa em mim, que introjetou no meu ser a implacabilidade da morte, e tudo se me mostrou sobremaneira maligno acerca de mim mesmo. E eu morri. Porque bem sabemos que a lei é de natureza espiritual. O ente espiritual verdadeiro tem nenhum problema com a lei. Anjos não têm problema com a lei. Criaturas de uma natureza que não misturam carne, química orgânica, fissura psíquica, enfraquecimento emocional, deficiência de caráter e mais a vontade espiritual de crescer, seres que não são dessa complexidade, não tem nenhum problema com a lei. Eu, todavia, não sou um mineral. Sou carnal. Vendido à escravidão do pecado que lateja em mim, nas minhas vísceras. Porque eu, honestamente, nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir muitas vezes. Pois não, o que eu sei, que eu prefiro. Em 13, sim, faço e quando fiz, como um impulso. Ora, se faço o que com a mente eu não quero, eu sinto com o fato na minha consciência de que a lei é boa, porque o meu não querer decorre da referência que a lei me deu. Então, quando eu não quero, eu sei que a lei é boa. O problema não é a lei, é o que habita em mim. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, no sentido do meu eu inteiro. Quem faz isso, quem age por esse impulso, não é o meu eu total, não é a minha essência absoluta. Sou eu no impulso do meu descontrole. É o pecado que habita em mim. E o pecado habita em mim só se manifesta como se manifesta porque encontra em mim os correspondentes para tal manifestação. Porque eu sei que em mim, isto é, nesse ser que você observa, incluindo o meu complexo de visibilidades, aqui chamado de carne, de corporalidade, e o ser inteiro que eu sou, em mim, não habita bem nenhum. Tudo em mim é relativo. Nada em mim é absoluto. Pois o querer o bem até está em mim. Muitas vezes, porém, não está o efetuá-lo. Contra minha consciência, eu vejo que eu entreguei-me a uma paixão, a um impulso, a uma loucura. Porque nem sempre faço o bem que eu prefiro. Mas o mal que muitas vezes eu não quero,
Muitas vezes esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Embora seja eu fazendo, é esse eu escravizado na latência da culpa que toma a dianteira pulsional do meu ser, e eu acabo por realizar aquilo que com a mente eu contesto. Então, o querer fazer o bem está em mim. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. O querer fazer o bem está em mim. Encontro, todavia, no processo a lei de que o mal reside em mim. Eu sou pura ambiguidade, eu sou pura ambivalência. Porque no tocante ao homem interior, ao homem da consciência, ao homem do espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, não ter outros deuses, ter as prioridades da vida em ordem, honrar pai e mãe, carregar uma espiritualidade que faça do meu andar uma atitude sabática de descanso em Deus, não trair, não ser infiel, não matar, não furtar, não doar, trabalhar, cobiçar, ao contrário, abençoar. Ora, no tocante ao homem interior, eu tenho prazer nisso tudo. Mas vejo, no meu complexo humano, como eu me tornei um ente de uma criação que tem em mim um representante da sua queda. Sim, eu vejo nos meus membros outra lei, uma lei animal, predatória, guerreando contra a lei da minha mente, que é espiritual, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Até porque essa ambiguidade constatada gera em mim uma profunda desmobilização e tira de mim a vontade de ser para o que é bom. Então, o que sobra é o grito que diz: desventurado homem que sou, que verme desgraçado, quem me livrará desta ambivalência, desta ambiguidade? Quem me livrará dessa síntese entre o eterno e a mortalidade? Quem me tirará desta Twilight Zone? Eu, porém, digo, graças a Deus por Jesus, o Cristo, pelo Evangelho, pelo nosso Senhor. Porque nele eu encontrei a saída. De maneira que eu, de mim mesmo, por mim mesmo, entregue a mim próprio, com a mente, sou escravo da lei de Deus por uma decisão de consciência. Mas segundo a carne, eu não posso negar as pulsões da lei do pecado presentes em mim. No entanto, há algo novo. A cruz introduziu algo novo. A ressurreição dos mortos introduziu algo eterno nesta morte. E agora, por causa de Jesus, por causa da cruz e da ressurreição, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por causa da cruz e da ressurreição, já nenhuma condenação há agora para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou
da lei do pecado e da morte. Esta foi a leitura de mais um Novo Testamento de carreirinha. Hoje em Romanos, no capítulo 7. Leitura para mim e para você. Vem IVTV, o canal é você.